Líbano faz denúncia contra Israel no Conselho de Segurança da ONU e está em guerra praticamente contra o país. Se não o Líbano como um todo, pelo menos, uma parte do Líbano, uma milícia que atua no sul do país, que tem representação política e militar, que é o Hezbollah, além das constantes trocas de tiros. O recente ataque que Israel fez no Líbano, matando uma liderança do Hamas naquele país, e os ataques também que foram feitos, parte do Hezbollah contra o norte de Israel, e o ataque feito hoje de Israel contra um ponto de decisão do Hezbollah, colocam os dois grupos em vias de guerra. Além disso, pessoal, a gente tem a notícia também que a Coreia do Norte fez o disparo de mais 60 projéteis contra as ilhas que são disputadas entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Um conflito na Península Coreana também parece cada vez mais provável. A gente teve também, pessoal, os Houthis, utilizando de uma nova técnica para fazer ataques contra embarcações dos Estados Unidos e a confirmação por parte do Iraque que, de fato, os Estados Unidos, depois de anos de ocupação, vai sair daquele país. O primeiro-ministro al-Sudani alegou que passou o tempo dessa coalizão ocidental promover a paz no Iraque. Inclusive, tem forte influência do Irã nessa fala. Estados Unidos saindo dessas posições, eu diria que é um forte indicativo da redução da presença dos Estados Unidos numa região tão estratégica do mundo, que é o Oriente Médio. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, seja membro, pessoal, que isso ajuda bastante, tá? Ou faça também uma eventual contribuição via chave Pix. Afinal, quem acompanha, galera, sabe das dificuldades que um canal que fala sobre geopolítica, temas polêmicos, vem enfrentando em relação aí à nossa queridíssima plataforma. Beleza? Pessoal, se não puder, não quiser, só seu like, seu engajamento já tá sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem bastante assunto relevante aí pra gente tratar. Um primeiro assunto, galera, que acho que levanta bastante debate, é bem importante, está relacionado à denúncia que o Líbano fez contra Israel no Conselho de Segurança da ONU, pedindo maiores investigações e possivelmente retaliações contra o país. O Líbano alega que há um ferimento constante da soberania do seu país por parte dos israelenses. Vale lembrar, pessoal, que a fronteira entre Líbano e Israel, ela não é muito bem definida. Existe uma chamada linha azul, a fronteira azul definida pela ONU nos anos 2000, mas existem áreas que aliás, não é muito bem reconhecido por nenhum dos dois países, tá? Existem as fazendas Shiba também disputadas entre os dois países, e até por que não colocar até a questão do Líbano, da Síria, perdão, que existe ali as colinas do Golã, também alvo de disputas entre Síria e Israel. Além disso, tem a presença do Hezbollah, uma milícia que tem forte ligações com o Irã, que começou com uma força de resistência à ocupação de Israel na Guerra Civil do Líbano, no sul do Líbano, ou a chamada Operação Paz na Galileia, pelos israelenses, e que se consolidou com uma força não só militar, mas com uma força política, que hoje é um partido político que tem, inclusive, cadeiras no parlamento libanês. Aliás, essa é uma crítica que Israel constantemente faz. Líbano, temos as nossas diferenças, mas estávamos até começando a nos acertar. Houve a delimitação da área de fronteira marítima, até onde poderia ter pesca, onde não poderia e tal. Mas vocês, reconhecendo o Hezbollah como um grupo oficial e o Hezbollah tendo como uma das suas premissas a destruição do Estado de Israel, a gente vai atacar o Hezbollah e, por consequência, vai atacar também o Líbano. Então, assim, já era uma coisa que estava prevista que poderia acontecer. O Líbano, galera, como reconhece o Hezbollah como uma força política, uma força militar, fez as denúncias, alegando que, além de ferir a soberania, os ataques que acontecem ferem não somente combatentes ou forças políticas do Hezbollah ou do Hamas, mas também civis. Por exemplo, um dos ataques que foram feitos feriram 2 libaneses hoje e 5 palestinos, e também fala sobre o uso de armas não permitidas pela comunidade internacional. Por exemplo, o uso de armas de bombas incendiárias, bombas de fósforo branco. Professor, Israel usou mesmo? Aparentemente sim. Só que Israel alega que foram somente contra pontos militares, pontos de infraestrutura. E esse tipo de arma, ele pode ser usado desde que não seja utilizado em áreas de civis. Já o Líbano e o Hezbollah falam que não, que na verdade foi sim posicionado contra posições de civis.
Nesse momento, quem está na presidência do Conselho de Segurança da ONU é a França, que vai ter que pautar esse tipo de discussão. Galera, convenhamos, o Conselho de Segurança da ONU hoje é formado, a gente sabe, né, pelos 5 países permanentes que têm o poder de veto. E dentre desses países tem Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. E Estados Unidos e Inglaterra possivelmente vetariam algum tipo de resolução contra Israel. Mas é muito mais para vocês perceberem como até mesmo o Líbano, que não é o Hezbollah, é um país, né? O Hezbollah é um grupo que atua lá, está atuando ou ficando inconformado com as atitudes israelenses. Israel alega que é um direito de legítima defesa, porque o Hezbollah que quer destruir o seu país. Mas além disso, hoje a gente teve, pessoal, praticamente a confirmação, tá? Que Hezbollah e Israel estão em guerra. O Hezbollah faz parte daquele chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, que conta ali com membros do Paquistão, membros do Iraque, a Jihad Islâmica, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, né? Enfim, uma série de participantes aí. A gente não pode esquecer que na semana passada a gente teve um ataque israelense que matou uma das lideranças do Hamas no Líbano. E isso, claro, sem autorização do Líbano. Já foi uma reclamação. O Hezbollah, alegando que a sua soberania foi ferida, além dos ataques, começou a fazer respostas. Hoje, por exemplo, a gente teve, segundo Israel, tá? 40 lançamentos do Líbano em direção à região de Meron, que fica ali no norte do país, mas não houve grandes danos, segundo Israel. Já o Hezbollah fala que não, que eles conseguiram atacar um ponto de observação israelense com 62 foguetes, e que isso foi uma resposta à morte do Saleh al-Arouri, que é justamente a liderança, cara, que atuava, né, do Hamas ali naquelas posições. A situação, o medo de um espalhamento do conflito, não só para o Líbano, mas para o Irã, para a Síria, tá tão grande que o Joseph Borrell, representante da União Europeia, e o Antony Blinken dos Estados Unidos estão hoje naquelas posições, ali posicionados. Então eu diria, pessoal, que a resposta de Israel já veio, né, com os ataques contra o Hezbollah, ponto de decisão, e possivelmente o Hezbollah vai continuar respondendo. Vale lembrar que para você conseguir, galera, olha o trabalho que Israel está tendo com o Hamas. E o Hamas é um grupo que ele está cercado por água e por Israel e pelo Egito, e dificilmente vai ter algum tipo de chegada de ajuda militar, financeira, etc. O Hezbollah é um grupo que ele é muito maior, ele tem representação política, tá ali cercado pela Síria, pelo Mar Mediterrâneo, então existem vários pontos ali. É diferente falar de um cercamento à faixa de Gaza e um cercamento ao Líbano, e o Hezbollah conta com centenas de milhares de combatentes, ou seja, é um grupo muito mais forte caso haja algum tipo de intervenção em relação ao Hamas. Outro ponto, pessoal, de bastante... também só esqueci de comentar, tá? A gente teve outros grupos, pessoal, que também atuaram. Por exemplo, o Jamá Islamia também atacou os israelenses, que é uma outra milícia que não gosta da existência do Estado de Israel. Ou seja, o Líbano, além do Hezbollah, também vem realizando ataques contra Israel. Hoje a gente teve também, pessoal, mais uma notícia relacionada a disparos da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Eu relatei para vocês ontem que a tensão na Península Coreana está cada vez maior e os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão alegam que é por uma força de nuclearização da Coreia do Norte e pela parceria recente que fez com Putin. É fato, pessoal, inclusive os Estados Unidos até reclamou que parte dos mísseis que foram utilizados numa ofensiva contra a Ucrânia foram mísseis vindos da Coreia do Norte. A Coreia do Norte nega essas informações, só que ao mesmo tempo a Coreia do Norte alega que, na verdade, essas ameaças e esses disparos norte-coreanos estão relacionados à reunião que a Coreia do Sul e os Estados Unidos e o Japão fizeram em Camp David, ao deslocamento do bombardeiro B-52 e também a questão do submarino, pessoal, de propulsão nuclear estacionado no porto de Busan, que foi financiado, que foi cedido pelos Estados Unidos. Claro, galera, provisoriamente, tá? Não é que é da Coreia do Sul, mas mesmo assim está posicionado naquelas posições. E independente, galera, do que você considere, quem ameaçou quem primeiro, etc., a Coreia do Norte já mandou o exército se preparar para a guerra, anunciou a produção de mais lançadores de mísseis no futuro próximo e fala, inclusive, em um ataque de retaliação nuclear, dependendo das armas que foram utilizadas pelos Estados Unidos. Por exemplo, o disparo que a Coreia do Norte fez a Yonpyong, que é uma ilha historicamente disputada, tá, entre norte-coreanos e sul-coreanos, foi feito, segundo a Coreia do Norte, porque Estados Unidos e Coreia do Sul estão realizando exercícios militares com indícios de dissuasão, ou seja, fazer com que a Coreia do Norte se desnuclearize, tá? Hoje a gente teve mais 60 disparos,
totalmente, pessoal, na água, assim como foi ontem, mas, de novo, serve como uma espécie de ameaça contra os sul-coreanos. Os Houthis, que lembrando, eles já descartaram a ameaça da Operação Guardião da Prosperidade. A Operação Guardião da Prosperidade fez uma nota comum com 14 países envolvidos, liderado pelos Estados Unidos, que falou que se os Houthis continuarem bloqueando embarcações israelenses ou embarcações que vão em direção a Israel, que passem pelo Estreito de Bab al-Mandeb, pelo Golfo de Aden e pelo Mar Vermelho, uma resposta iria acontecer contra o Iêmen, contra os Houthis no Iêmen. Os Houthis desconsideraram essa ameaça e falaram que vão continuar fazendo os bloqueios contra Israel, já que Israel faz bloqueios contra a faixa de Gaza. Ou seja, muito possivelmente um ataque contra o Iêmen está cada vez mais próximo. Os Houthis, hoje, eles utilizaram uma nova técnica, que a gente pode até colocar como uma espécie de drone marítimo. Eles pegaram uma embarcação sem tripulantes, colocaram próximo aos porta-aviões, às embarcações militares americanas e explodiram. Cara, não chegou a fazer grandes danos, porque explodiu a alguns quilômetros de distância, mas mesmo assim soou muito mais como uma ameaça contra os Estados Unidos. Só que além disso, a gente não pode esquecer que recentemente o Irã deslocou um dos seus navios de guerra para a região do Mar Vermelho, que é justamente onde a gente tem o Eisenhower e outros porta-aviões, outros equipamentos militares americanos. E hoje o Irã anunciou mais novos navios de guerra que vão ser deslocados para aquelas posições, anunciando que é uma estreia desse novo equipamento militar, mas que vários deles podem ser produzidos nas próximas semanas, nos próximos meses. Ou seja, o Mar Vermelho também parece mais um ponto aí de ebulição do conflito. E para finalizar, pessoal, a gente teve de fato a confirmação que, pelo menos segundo as palavras do primeiro-ministro do Iraque, os Estados Unidos está fora do Iraque. A gente não pode esquecer que desde o fatídico dia, né, ali em outubro, que Israel sofreu todo aquele ataque do Hamas, com uma série de civis, sequestros de militares, etc., a coalizão Israel e Ocidente começou a fazer alguns ataques e houve essa mobilização do eixo da resistência, que eu falei pra vocês, tem membros da Síria, do Iraque, etc., tal, que começaram a atacar pontos tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Bases e pontos militares americanos foram atacados mais de 120 vezes, principalmente no Iraque e na Síria. E claro, pessoal, com um grande apoio logístico, de inteligência, da grande liderança desse eixo da resistência, que são os iranianos. Depois do último ataque que a gente teve, Estados Unidos resolveu se vingar e fez um ataque contra o Iraque. Esse ataque contra o Iraque matou, galera, uma grande liderança iraniana, que fazia parte daquela intermediação, daquela conexão, que fazia parte do eixo da resistência, e inclusive era um dos aliados aí do general Soleimani, né, e por aí vai, tá? Algum tipo de resposta vai vir, inclusive o Iraque até já realizou ataques, a gente teve, por exemplo, hoje, ataque à base de Aririr, ali na província de Arbil, tá? Com uma resposta a esses ataques dos Estados Unidos. Só que a gente não pode esquecer que é meio complicado a gente fazer uma análise ocidentalizada em um país que é muito diferente do que é o Brasil, por exemplo. Quando a gente pega alguns países do Oriente Médio, ou até mesmo da Ásia Central, do Extremo Oriente, são países que tiveram construções étnicas, políticas, filosóficas, sociais completamente diferentes da construção brasileira, que se assemelha muito mais a uma construção de nação ocidental. O Iraque é um país controlado por vários grupos diferentes. Tanto que, por exemplo, galera, quando você teve a morte do Saddam Hussein, feita também, né, por uma intervenção dos Estados Unidos, para você conseguir reorganizar aquele país, cara, até hoje não dá, né? E convenhamos, o Saddam Hussein, não tô defendendo ele, tá? Cara, era um ditador de fato, mas ele conseguia meio que dar jeito de controlar todos aqueles grupos, cada um com a sua esfera de poder, tudo tal. Quando os Estados Unidos vêm com seu modelo interventor, coloca um representante, coloca uma tentativa de parlamento, um governo ocidentalizado, a gente chama isso de state building. Você quer mudar a forma política ou a forma de representação política antes de mudar a sociedade, a cultura, a participação, a construção do que é uma nação. Isso aconteceu no Iraque, aconteceu na Líbia, em praticamente todos os países da Primavera Árabe, isso aconteceu no Afeganistão também. Todos eles acabaram culminando, era quase que uma guerra civil, quase não, né, numa guerra civil aí, por conta dessas intervenções estrangeiras. Ah, entendi, então o Ricardo está defendendo ditaduras. Nem de longe, tá, pessoal? Só estou analisando um fato que vem como consequência da intervenção dos Estados Unidos.
Atualmente a gente tem um primeiro-ministro que é conhecido como Al-Sudani. Não vou falar, galera, que ele é totalmente aliado a essas milícias apoiadas pelo Irã, mas para ele conseguir se manter no poder, principalmente no ano passado, ele fez aliança com algumas delas. Portanto, precisa dar algum tipo de agrado, algum tipo de apoio a elas. Como os Estados Unidos está atuando contra essas milícias apoiadas pelo Irã, o Al-Sudani tem que dar algum tipo de resposta. E a resposta dele foi: olha, Estados Unidos, hoje vocês têm cerca de 2.500 militares na Síria e 900 militares no Iraque. Acabou. Não existe mais motivo para essa ocupação, para essa intervenção. Então, depois do ferimento da soberania que vocês causaram atacando uma liderança próxima do Irã no meu território, está fora. Estados Unidos vai ter que sair, os militares vão ter que sair do país. Professor, isso vai de fato acontecer? Difícil falar, né? A Síria não gosta da presença dos Estados Unidos. Até hoje os americanos estão ali posicionados. Será que os Estados Unidos vai respeitar essa deliberação do primeiro-ministro? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.